Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí na nossa aula, né? Então a gente está falando a respeito sobre o processo de urbanização. Hoje a gente vai ver a respeito do que são megacidades e cidades globais, tá? Isso está relacionado diretamente ao conteúdo aí de urbanização, tá ok? Então as habilidades. Comparar as mudanças que ocorrem nas paisagens da cidade com o processo de urbanização, tá? Então, como eu falei, né? O que seriam essas cidades globais e megacidades? Então, vamos começar aí com cidades globais. Na evolução urbana, algumas cidades tornam-se centros de poder decisório em escala global. Essas cidades passam a centralizar atividades econômicas, principalmente do setor terciário. Bancos, bolsas de valores, publicidade, centro de pesquisas, entre outras, promovendo a integração das economias dos países em que se localizam com os mercados globais. Denominadas cidades globais são elementos fundamentais no estágio atual do desenvolvimento capitalista, sob a égide do avanço do processo de globalização, destacando-se na coordenação administrativa e estratégia de planejamento do capitalismo. Pessoal, então essas cidades globais, ela acaba influenciando, né, na parte econômica, todo mundo. Um exemplo, aqui no Brasil nós temos uma cidade global. Qual seria essa cidade? São Paulo. Hoje São Paulo, aqui no Brasil, ele é o centro financeiro do país. Tá? Muitas empresas têm seus escritórios instalados onde, principalmente? Na cidade de São Paulo. Né? Por exemplo, é uma grande transnacional. A sua fábrica pode até estar instalada num outro estado. Mas, com toda certeza, ele vai ter um escritório na cidade de São Paulo. Vou dar um exemplo disso. Uma empresa aqui de São José dos Pinhais. Tá? O Boticário. Tá? A fábrica é aqui em São José, aqui no bairro Afonso Pena. Né? Todo mundo aí conhece. Mas, nós encontramos um escritório em São Paulo, da fábrica do Boticário. Por quê? É uma cidade global, como aqui fala. Ela influencia diretamente nessa questão de bolsa de valores, nessa questão de publicidade. Grandes bancos normalmente têm a sua sede ou escritórios nessas cidades globais. Tá? Então essas cidades globais, pessoal, ela influencia diretamente na parte econômica de todo mundo. Como eu falei, né? São Paulo, a cidade global aqui do Brasil. Temos várias cidades globais, né? Tóquio, Nova York, tá? Londres. Elas também são consideradas cidades globais. Então elas acabam influenciando em todo o mundo, tá? Características fundamentais dessas cidades. Então são sedes de grupos transnacionais, como eu acabei de explicar para vocês, tá? São polos distribuidores de serviços, comércios e finanças, no quais trafega parcela significativa do capital que abastece o mercado financeiro internacional. Quando fala, distribuidores de serviços, né? Como eu falei, daí o exemplo ali do Boticário, tá, pessoal? Dá esse exemplo aí, continuar. Né? Você faz lá uma compra online. Gente, a fábrica é aqui, mas é bem provável que esses produtos não vai sair aqui de São José. Ele vai vir lá de São Paulo e é ali que vai ser distribuído. Tá? Porque é uma cidade global, como é que fala? São polos distribuidores de serviços. Tá? Destacam-se como centros difusores de tecnologia, de vanguarda em diferentes áreas. Concentram serviços especializados para os setores comercial e industrial, como escritório, telecomunicações, consultoria, marketing, entre outros. Então aqui são uma dessas características dessas cidades globais. Né? Então aqui temos algumas cidades globais. Tóquio, no Japão, Londres, no Reino Unido, Paris, na França, Los Angeles, nos Estados Unidos, Milão, na Itália, cidade de Singapura, em Singapura, Hong Kong, na China, São Paulo, Brasil, cidade do México, Nova York, Estados Unidos, Pequim, na China, Madrid, na Espanha, né? Aqui são exemplos, né? Temos outras também, tá? Agora, megacidades, tá? Megacidade é um pouquinho diferente aí do conceito de cidades globais.
O conceito de megacidade enquadra-se em outra categoria em relação aos estudos urbanos. A conceituação de megacidade refere-se primordialmente à questão quantitativa, já que são englobadas nessa categoria cidades no espaço mundial com população superior a 10 milhões de habitantes. Quer dizer o quê? Se é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, já é considerada uma cidade, uma mega cidade. Então, cidade global é que ela acaba influenciando na parte econômica, referência mundial. Mega cidade é na parte quantitativa, tá? Tem mais de 10 milhões de habitantes, já é considerado então uma mega cidade. Em muitas cidades e grandes metrópoles, o contingente populacional é tão elevado que chega a ser superior a de muitos países, o que explica a necessidade de utilização desse conceito. Tá? Então, os problemas aí que a gente acaba encontrando nessas megacidades. São Paulo é uma cidade global? Sim, é uma cidade global. É uma megacidade também? Sim. Sua população passa aí de 20 milhões de habitantes. Para ser considerado uma megacidade, tem que passar de 10 milhões. Então, São Paulo é uma megacidade, mas também é uma cidade global, tá bom? Então, alguns problemas das megacidades. Poluição sonora e visual, poluição atmosférica, crescimento da violência urbana, proliferação de doenças respiratórias e alérgicas, expansão da favelização, excesso de trânsito, problemas da mobilidade urbana, falta de saneamento básico para a parte da população, problema de abastecimento, como água, energia, né? Então tudo isso aí entra naqueles problemas sociais que nós já vimos, né? Quando falei a respeito de urbanização, tá, pessoal? Então a lista de algumas megacidades. Tóquio, Xangai, Jakarta na Indonésia, Delhi na Índia, Seul na Coreia do Sul, Pequim na China, Mumbai na Índia, Nova York, São Paulo, Cidade do México e Lagos. Igual aqui, pessoal, um exemplo. Lagos, na Nigéria. É uma megacidade? Sim, uma megacidade. Mas ela não é considerada uma cidade global. São Paulo é uma megacidade, é uma cidade global. Tóquio é uma megacidade, é uma cidade global. Tá, pessoal? Então, essa é a diferença entre megacidade. Então, megacidade, que tem que ter a população superior a 10 milhões de habitantes. Cidade global é aquela que acaba interferindo, né? Ela acaba tendo uma referência no mundo aí devido a essa questão de bolsa de valores. É um exemplo disso daí. Certo, pessoal? Então, tarefa, vocês vão ter que fazer atividades no caderno, que vai lá nos anexos para vocês. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.